noite, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Todo mundo de boa aí, amém. Dia foi bom, glória a Deus, que bom. Abra comigo a sua Bíblia aí, em João capítulo 5, por favor. Amém. João, pode sentar no seu lugar, você já ficou bastante pé aí, pode sentar. Amém. João capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui hoje. Amém. Nós vamos falar de um cara que não tem nome. A Lúcia está te chamando para sentar aí, Daí. Ela está ali. Vamos lá, senta do lado dela que ela está ansiosa pela sua presença. O olhar dela sai corações. Amém? O paralítico de Betsaida, ou de Betesda, desculpa, de Betesda. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Há nessa cidade, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste havia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, águas, porque um anjo descia de tempo em tempo no tanque e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Quando Jesus o viu deitado e soube que estava há muito tempo assim, disse-lhe: queres ficar são? Respondeu o enfermo: Senhor, tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, outro desce antes de mim. Então disse Jesus: levanta, toma a tua maca e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado, e tomando a maca pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar a sua maca. Ele respondeu: o que me curou, ele mesmo disse: toma a sua maca e anda. E eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se afastara do povo que estava naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e contou aos judeus o que foi Jesus quem o curara. Amém? Senhor, tua palavra é linda e poderosa. Eu sou falho, mas o Senhor é santo e justo. Pai, ninguém melhor do que o Senhor para ministrar a tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar falando conosco, com poder e graça, que nós possamos sair daqui verdadeiramente ministrados pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, nós vemos aqui um texto bem conhecido, bem mesmo. Talvez você já ouviu essa palavra aí diversas vezes na igreja. Talvez você que tem costume de ministrar a palavra já ministrou ela algumas vezes também, mas o Senhor nessa noite Ele quer falar conosco através dessa palavra de uma maneira diferente. E eu convido você a abrir o seu coração desde já para ouvir aquilo que o Senhor tem para você nesse lugar. Irmãos, a palavra vai nos falar de um tanque de Betesda, e ela vai falar de um encontro entre um homem que não tinha nome e o Senhor Jesus. Ela vai destacar 2 personagens em meio à multidão que estava reunidos ali em volta daquele tanque. Betesda, talvez você já ouviu falar, ou você já estudou, ou já ouviu alguma pregação.
Betesda significa casa de misericórdia, para refrescar a nossa memória aqui nessa noite. Amém? Betesda significa casa de misericórdia. E a Bíblia vai falar que o nome daquele tanque era tanque de Betesda. Amém? Ou tanque que tinha o nome por casa de misericórdia. Aquele ali é o tanque da casa de misericórdia. Era mais ou menos isso que a galera falava. Amém? Isso aí é para fim de informação e para refrescar a nossa memória aqui nessa noite, para a gente entender, né, a palavra que vai ser ministrada. E a Bíblia vai dizer que existia ali naquele tanque uma multidão de enfermos que esperava por algo místico, por algo sobrenatural, né, que era, né, a crença de que um anjo de tempo em tempo desceria naquele tanque, tocaria nas águas, as águas, quando ele tocasse nela, ela seria movimentada, e diante daquele movimento das águas, a primeira pessoa enferma que mergulhasse naquela água, instantaneamente curado de qualquer doença que ele tivesse. Poderia ser uma paralisia, poderia ser uma cegueira, o cara poderia ser mudo, poderia ser um problema de lepra, poderia ser o que fosse. O primeiro que mergulhasse naquele tanque, depois do movimento das águas, esse seria curado. E em volta daquele tanque, por causa dessa crença e por causa do que acontecia ali, desses milagres que acontecia, a Bíblia vai narrar que ficava ali uma multidão de pessoas em volta daquele tanque. E no capítulo que nós lemos, ele vai iniciar aqui essa história dizendo que havia uma festa dos judeus. Os judeus estavam comemorando uma das suas festas. Não se sabe qual festa era nessa ocasião, mas os judeus estavam comemorando uma das suas festas no templo, né? E Jesus subiu para Jerusalém para comemorar essa festa. Jesus, como judeu, ele vai subir para Jerusalém para também comemorar essa festa. O que estava acontecendo era que no templo estava rolando uma festa muito grande. No templo estava rolando sacrifício, no templo estava rolando louvor, no templo estava rolando palavra, estava rolando adoração. O templo naquele momento era um lugar de extrema alegria e de extrema felicidade para os judeus, porque estava acontecendo uma grande festa judaica. Todo o povo estava reunido, todos os judeus de outras regiões subiram para Jerusalém, para ali comemorar a festa. E o pau estava quebrando lá, estava gostoso, era uma festa. Amém? Quem aqui gosta de festa? Eu gosto de festa. Todo mundo aqui gosta de festa. Eu acho que não tem um aqui que não gosta, né? Todo mundo gosta. E então eles estavam felizes com a festa que estava acontecendo. Só que não muito longe dali, presta atenção, não muito longe dali, para ser mais exato, quase que do lado do templo, do lado norte do templo, tá? Estava o tanque de Betesda. Ele era localizado bem ao lado do templo. A Bíblia vai começar narrando aqui que esse tanque estava próximo da porta das ovelhas. Você lembra disso aqui que estava escrito? Quem participou da escola bíblica aqui comigo no estudo das portas? Amém? Você lembra do estudo aqui das portas? As portas das ovelhas, ela também estava localizada ao norte de Jerusalém, próximo ao templo. Por quê? Diferente de todas as outras portas, em Jerusalém tinha 12 portas. 11 portas era porta de passagem, era porta larga, grande, onde se passava comerciantes, onde se passavam pessoas, onde se passava cavalos, onde se passava uma série de coisas, tudo que você imaginar passava. Mas uma porta, chamada a porta das ovelhas, era uma porta pequena e estreita, onde só passava o pastor e as ovelhas, que era levada para fora da cidade de Jerusalém para pastar, para se alimentar. E quando havia festa no templo, quando chegava o tempo de sacrifício no templo,
o que se fazia? Esse pastor que estava alimentando as ovelhas, ele pegava as ovelhas, que ia ser levado para o sacrifício, passava por aquela porta, né? E diz também a história, que essas ovelhas provavelmente esperavam pelo sacrifício, justamente onde? No tanque de Betesda. Elas ficavam ali esperando o momento de ser levado ao templo para o sacrifício. Então essa porta das ovelhas ficava próxima ao templo, devido a isso, ao sacrifício que era oferecido ao templo, e também não passava ninguém, não era uma porta de passagem, a não ser para o pastor e para as ovelhas, ela era situada ali. E em 1888, em algumas escavações arqueológicas, foi descoberto um tanque do lado norte de Jerusalém, próximo à porta das ovelhas e bem próximo também ao lugar onde ficava o templo, com as mesmas dimensões e características do tanque de Betesda. Em 1888 se descobriram esse tanque. E coisa linda, amados, esse tanque também, para fim de informações, você já vai entendendo aqui um pouco aí, glória a Deus. Esse tanque também, para fim de informações aqui nessa noite, o comprimento e a largura desse tanque, ele tinha aproximadamente 50 metros de largura por 100 metros de comprimento. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente imagina que o tanque era um tanquinho assim, uma piscininha, né? Piscininha, amor, você já viu? Não, não era, tinha nada disso. Você está rindo aí, você lembrou do Egídio, tanto de raiva que a gente fez, né, Rogério? O cara matou nós de raiva. Ele só prestou para fazer essa musiquinha aí, esse hit, piscininha, amor. Então, era mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Um campo de futebol hoje, dos tamanhos FIFA, é aproximadamente 100 metros, não é isso, Reginaldo? 100 metros por 60, mais ou menos? Por 65. Quem já assistiu aqui o futebol aí, o campo do Mineirão, ou qualquer outro campo, ele tem aproximadamente 100 por 65. Então o tanque de Betesda, você tirando aí uma média de 15 metros, era mais ou menos o mesmo tamanho de um campo de futebol, um pouco mais estreito, para você ter a noção do tamanho daquele tanque. Deu para pegar aí? E aquele tanque não era um tanque assim de 100 por 50 assim inteirão, ele tinha uma divisão no meio. Essa divisão era de uma pedra que foi encontrada, né, quando acharam nessas escavações arqueológicas, ele tinha uma divisão no meio de uma pedra de aproximadamente 6 metros, a divisão que tinha nessa pedra no meio dele. Então era um tanque bipartido, tá? Aproximadamente 50 metros e 50 metros. Então você vai ter aí 50 por 50, 50 por 50, aproximadamente a medida desse tanque. Outra coisa que nós temos que entender aqui, era comum esses tanques em Jerusalém. Tinha vários tanques na cidade de Jerusalém, vários. Por quê? Porque naquela época existia um ritual chamado o ritual da purificação. Quem já leu isso na Bíblia? Né? Ritual da purificação. O que era o ritual da purificação? Quando você ia para o templo adorar o Senhor, o que você tinha que fazer? Você tinha que passar em um dos tanques em Jerusalém, se lavar, para você poder entrar no templo com o seu corpo purificado. Tinha que tomar banho para ir no templo, né? Então existia esse ritual da purificação. E o tanque de Betesda, ele era grandão e estava bem próximo no templo. Por quê? Porque favorecia essa purificação. Eu chegava, tomava o meu banho ali no ritual de purificação, entrava para o templo para poder adorar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Você tomou banho para vir hoje na casa do Senhor, irmão? Quem tomou banho aí, dá uma glória a Deus. Eu tomei, eu acho que eu tomei. Foi? Hoje é domingo, hoje é domingo, tomei não, irmãos, tomei ontem. É sábado que toma banho, nós temos que economizar, está tudo muito caro, então tem que economizar pelo menos a água e a luz, né? Tem que tomar, irmãos, tomar banho é bom, até para ir na igreja, viu? O pessoal aqui fazia isso, tomava banho para entrar no templo. Enfim, participava desse ritual de purificação. Outra coisa diferente nesse tanque é que todos os outros tanques encontrados em Jerusalém
tinha 4 pórticos, ou 4 alpendres, ou 4 entradas. O tanque de Betesda era o único que a Bíblia narra que tinha 5 alpendres, 5 entradas. E a arqueologia, quando encontra esse tanque, encontra ele com quantas entradas, com quantos pórticos, com quantos? 5, levando a crer que realmente era o tanque de Betesda que foi encontrado, e foi ele em 1888. Amados, aí nós vamos vir aqui para a palavra então. Jesus sobe para Jerusalém para uma festa dos judeus. O templo estava em festa, mas ao lado do templo, num tanque chamado Betesda, tinha tristeza, tinha angústia, tinha dor, tinha doença, mas também tinha esperança. Do lado do templo, onde se comemorava uma festa, tinha pessoas talvez agonizando, esperando a morte. Talvez não, tinha pessoas agonizando, esperando a morte. E eu vou te dizer que não era pouca pessoa. Se você hoje, os homens aí que entendem mais de futebol, um campinho lero-lero do Campeonato Mineiro aí, cabe quantas pessoas em volta dele? No mínimo umas 5 mil pessoas, não é? Um campinho mais ruinzinho que tem aí no interior de Minas, umas 5 mil pessoas. Agora imagina comigo um tanque que tinha dimensão de 50 por 100. E a Bíblia fala que tinha uma multidão de enfermos. Irmão, para não exagerar muito, eu vou te falar, não é a Bíblia que fala, eu que estou dizendo. Talvez tinha ali no mínimo umas 2.000 pessoas enfermas, esperando pelo movimento das águas. Eu estou falando 2.000, não, tá, irmãos? Eu estou falando 2.000. Eu estou colocando para baixo aqui. Eu creio que deve ser muito mais. No mínimo umas 5.000 pessoas tinha ali. E essas pessoas esperavam nesse pórticos, porque esse tanque ele era aberto, ele era ao ar livre. Mas nesses alpendres, nesses pórticos era coberto. E essas pessoas ficavam deitadas, ficavam aglomeradas, igual o pessoal no último feriado aí aglomerou nas praias do Rio de Janeiro. Quem viu lá? Todo mundo aglomerado. Ninguém com máscara, que beleza, todo mundo aglomerado. Coronavírus, pode vir, bate no peito. Estava mais ou menos assim todo mundo. Estava todo mundo aglomerado lá. Ninguém estava usando máscara também não. E tinha aqui mais ou menos, eu creio, umas 5.000 pessoas no mínimo. Mas vamos colocar 2.000 pessoas doentes, esperando pelo movimento das águas. E quando o anjo descia e tocava na água, desses 2.000 pessoas, um só seria abençoado. Um só seria curado, um só sairia dali alegre, enquanto os outros 1.999 ficariam tristes, decepcionados, chateados, fadados a desistir. Talvez iam mandar um WhatsApp para a família e falar: me busca aqui que eu não vou ficar aqui porque não vai dar certo. Mas eu tenho uma notícia para você aqui nessa noite. O tanque de Betesda descia um anjo e movimentava a água, e uma só pessoa seria alcançada e abençoada. Diferente da casa de misericórdia chamado tanque de Betesda, nós estamos hoje na casa do Senhor nosso Deus. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui, eu não sei como você está aqui. Eu sei que no tanque de Betesda tinha pessoas que não tinha solução aos olhos dos médicos, aos olhos das pessoas, mas eles nutriam a esperança de que um dia conseguiriam entrar na água primeiro e ser abençoados. Eu imagino que quando aquela água era movimentada, era porrada para todo lado, era gente empurrando gente, era um dando a rasteira no outro para poder receber a bênção. Mas deixa eu te falar, isso não precisa acontecer mais, porque o anjo não foi ele que desceu aqui hoje, não foi ele que um dia desceu e morreu na cruz. Quem desceu um dia e morreu na cruz se chama Jesus.
E aquele Jesus que morreu na cruz, ele não morreu somente para aquele que tocar na cruz primeiro, para aquele que chegar na igreja primeiro, para aquele que cantar primeiro, para aquele que pregar primeiro, para aquele que ficar de joelho primeiro. Não, Jesus morreu por todos. Ele morreu por você, morreu por mim, ele morreu pela igreja. Não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade. Ei, não precisa dar tapa de ninguém, não precisa dar rasteira de ninguém, não precisa chegar primeiro que o seu irmão. Nós podemos chegar juntos, porque a bênção é para mim, a bênção é para você, a bênção é para o povo de Deus. Xarabassore canta labalabalabai, rica lamanagalaba. Ei, pegou aí? É para todo mundo, é para mim, é para você. Aí tinha naquele tanque um cara que não se sabe a biografia dele, não se conhece a história, a Bíblia não narra quem ele era ou quem ele foi. A Bíblia, antes do capítulo 5, não relata nada sobre ele, depois do capítulo 5 também não. Aos olhos de quem estava ali, aquele cara era um Zé Ninguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Qual é a resposta que ele dá? Ele fala: ei, eu não consigo entrar, e não tem ninguém que me ajuda, e quando eu vou, outro antes de mim. Ou seja, não tinha filho, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha esposa, não tinha amigo, não tinha um sacerdote para ajudar ele. Ele estava ali sozinho. Esse cara aqui, sabe quem que é esse cara? Esse cara é igual eu e você, meu irmão, que ninguém conhece, mas que quando Deus chega, Ele olha para o seu coração, cheio de humildade, cheio de amor, cheio de adoração. Ele esquece tudo que está em volta, e Ele direciona a presença dEle para a sua vida. Sabe quem é esse cara aqui? Esse cara era igual eu, que quando posta uma foto no Instagram, no Facebook, achando que está arrasando, vai dar mal 10 curtidas e um amei, e esse amei é da minha esposa. É igual eu, dá 10 curtidinhas lá e uma minha esposa. Eu, glória a Deus, pelo menos foi ela, para não ter briga lá em casa. Como é que é? É, linda. E a mamãe comenta: lindo da mamãe. Agora minha mãe tem Facebook. Dona Ilma, você está ouvindo o culto aí, né? Gente, vai lá, Ilma de Fátima, adicione ela lá. Minha mamãe tem Facebook agora. Eu estou de bobeira com isso. Adiciona ela, por favor. Então, irmãos, é mais ou menos assim. Aí a mamãe comenta lá: lindo da mamãe. Aí vem os amigos meio vagabundo e fala assim: ai, ai, que lindo. Aquele cara era mais ou menos assim, igual nós mesmo. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. Mas deixa eu te falar um negócio aqui. Aquele cara não se sabe quantos anos ele estava ali, tinha 38 anos que ele era enfermo, mas não se sabe quantos anos ele estava no tanque. Mas naquele dia, meu irmão, o sofrimento daquele cara acabou. Sabe por quê? Porque aquele cara não arredou o pé dali. Se passou 1 ano, se passou 2 anos, não tinha ninguém para ajudar. Aquele cara estava deitado ali debaixo daquele pórtico, olhando para a água, esperando a água movimentar. A água movimentava, ele via um pular na frente dele. No outro dia movimentava de novo, ele via outro pular na frente dele. Mas aquele cara sabia que um dia a hora dele ia chegar. Meu irmão, ele entendia que se ele fosse para casa ele não teria nenhuma chance, mas se ele ficasse ali, quem sabe um dia a chance dele chegava. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. Para de querer desistir do seu casamento, para de querer desistir da sua igreja, para de querer desistir do seu ministério, para de querer desistir da sua faculdade, para de querer desistir daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Ainda que você acha que não tem ninguém te ajudando, ainda que você acha que não tem ninguém te apoiando, que não tem ninguém te vendo, não tem problema. Uma hora Jesus vai subir para a festa, e Ele não vai ir para o templo,
exemplo, Ele vai entrar aí na sua vida e vai mudar a sua história. Ei! Jesus podia ir para o templo festejar junto com o sacerdote, mas Ele falou: não, primeiro eu tenho que fazer um negócio ali. Todo mundo vai reunir, vai se esquecer de você, mas Jesus vai falar: eu não vou lá primeiro não, primeiro eu vou ali resolver uma situação que eu tenho para resolver, que tem alguém ali esperançoso, já faz 10 anos, já faz 20 anos, e chegou a hora de eu operar na vida desse camarada, na vida dessa mulher. Você está preparado para isso? Está preparado, meu irmão? Eu estou ficando até cansado aqui hoje. Há quanto tempo eu não pregava assim? Misericórdia, estou velho mesmo assim. A idade vai chegando, não pode ficar fazendo extravagância não. Jesus chegou e não foi para a festa, Jesus foi até aquele homem. E de repente Jesus entra ali no tanque de Betesda, João com a câmera ligada. De repente João vai focar a câmera em Jesus e naquele desconhecido. Quem já viu aqueles filmes de super-herói aqui, onde o cara tem poder de parar o tempo, de parar tudo que está em volta, e só ele movimenta no filme? Quem já viu, quem já viu, quem já viu? Foi mais ou menos assim que aconteceu. 2.000, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas doentes. De repente João está ali filmando, Jesus entra, e de repente Jesus faz assim, todo mundo paralisa, o tempo para, e Jesus vai em direção daquele homem, e começa ali um diálogo, e Jesus olha para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? Aquele homem olha para Jesus e fala com Jesus: mas não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Meu irmão, não tem ninguém. Talvez Jesus hoje está falando com você aqui nessa palavra, e você está pensando: poxa, mas não tem ninguém me ajudando para me conseguir aquilo ali, para me fazer aquilo outro, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ei, vamos parar de depender dos outros, vamos começar a depender mais do nosso joelho, vamos começar a depender mais da oração, vamos começar a depender daquele que realmente pode mudar a nossa história. Estava diante daquele homem, naquele momento, alguém que poderia mudar a história dele, mas naquele momento aquele homem estava focado só no movimento das águas. Aquele homem entendia que o milagre dele ia chegar através do movimento das águas, mas Jesus tinha chegado ali oferecendo a ele algo extraordinário, que ninguém tinha experimentado ainda naquele tanque. Todo mundo que foi curado naquele tanque experimentou a cura sendo traga por um anjo que movimentava a água, e quem foi curado naquele tanque teve que ser mais esperto que todo mundo, teve que dar porrada, teve que dar rasteira para pular naquela água e receber a bênção. Naquele dia Jesus estava oferecendo algo novo para aquele cara, e aquele cara não estava entendendo. Ele achava que tinha que ser jogado na água, mas no entanto só bastava uma palavra de Jesus que estava diante dele. Deixa eu te falar um negócio aqui. Muitas das vezes nós precisamos de Deus e nós queremos condicionar o nosso milagre à forma que nós queremos que Deus vai agir na nossa vida. Meu irmão, eu tenho uma notícia para você: não tem que ser do jeito que você quer, e talvez nem vai ser, porque Deus trabalha da maneira dele, da forma dele e no tempo dele. Deus vai trabalhar na sua vida do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Mas aquele cara estava focado na água. Talvez aquele cara pensou: ih, deu bom para mim, deu bom, fechou com 10 agora, até que enfim chegou um que vai esperar a água ser movimentada para poder me jogar na água. Aí de repente João vai dar um zoom na câmera assim, irmão, tudo travado, e João filmando só aqueles dois personagens, filmando a conversa dos dois, e aquele homem pensando assim: deu bom, esse cara vai sentar aqui comigo, vai esperar 1 mês, 2 meses, até a água ser movimentada. Talvez aquele cara até chorou e falou assim: eu esperei tanto tempo, agora vai acontecer. Deus enviou alguém aqui para me ajudar a esperar, alguém vai estar comigo. Mas de repente Jesus surpreende aquele homem. Jesus faz assim, tudo volta normal, todo mundo volta a conversar de novo, desparalisa todo mundo. Ei, aí Jesus olha para aquele homem e fala assim com ele: ei, pega a sua maca e anda. Agora eu já imagino outra cena. Você já parou para
Talvez já aconteceu isso com você, está todo mundo no ambiente conversando, tal, todo mundo trocando ideia, aquela barulheira toda, aí de repente eu vou falar mal do Eliseu para o Rogério, você viu o Eliseu aqui, cavalo nada, aí todo mundo calou bem na hora, todo mundo escuta eu falando, o Eliseu já escuta também, e olha para mim com aquela cara, e eu já não sei onde colocar a cara, irmãos, eu fiquei imaginando, enquanto eu estava estudando essa palavra, Jesus olhando para aquele cara e falando com ele assim, pega a sua cama e anda, e de repente todo mundo em silêncio, olhando para Jesus, e olhando para aquele paralítico miserável, que estava esperando ali já faz tempo, e nunca conseguiu entrar na água, todo mundo se cala, e todo mundo olha, e de repente João filmando, dá um zoom, e Jesus falando, pega a sua maca, e anda, Talvez aquele cara não entendeu nada, talvez Deus vai agir na sua vida e você não vai entender nada, mas não é para entender, é para fazer. Aquele cara não entendeu nada, na dica de nada. Ô irmãos, eu até esqueci do sermão, deixa para lá, eu estou só na introdução, nem vai dar tempo de pregar hoje não. Então, tem 10 tópicos dessa mensagem, eu não peguei nenhum, Lúcia. Deixa Deus conduzir aqui nessa noite, deixa Deus falar isso que Deus quer falar com nós aqui nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Talvez aquele cara não entendeu nada, mas sabe o que ele fez? Ele nem conhecia Jesus, porque depois os judeus perguntam a ele, quem te curou? Ele falou, não sei, um cara mandou pegar a maca, eu peguei e saí vazado, não sei quem foi não, ele nem sabia quem era Jesus, mas ele obedeceu. Deixa eu te falar aqui, o milagre foi progressivo à obediência daquele homem, foi condicionado à obediência daquele homem. Jesus vai falar com ele, pega a sua maca e anda. Naquele momento ele não quis nem saber, ele esqueceu do movimento das águas, ele só escutou o que aquele homem estava falando, todo mundo olhando. Aquele cara passou a mão na cama dele, jogou no pescoço, ficou de pé e saiu quebrado, irmãos, saiu vazado. Ele nem perguntou aqui, como é que é seu nome? Ele nem perguntou o nome de Jesus, ele só saiu, ele só obedeceu o que Jesus tinha mandado. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui, vai chegar tempo na sua vida, que se a sua esperança estiver acesa como daquele homem, o Senhor vai chegar e vai te surpreender, como Ele surpreendeu aquele camarada. Talvez você vai estar esperando algo, mas o Senhor vai fazer bem melhor. Todo mundo que estava ali, estava esperando um anjo, que era criatura de Deus, vindo pela autoridade de Deus, tocar na água, para que houvesse uma batalha dos aflitos, para que o primeiro que entrasse fosse abençoado. Mas naquele dia Deus surpreendeu aquele camarada, o próprio Deus desce na terra, chega para aquele homem e fala assim, não precisa de água ser movimentada, porque o poder não está no anjo, o poder não está na água, o poder está em mim, pega a sua cama e anda. Lauda ao Senhor. Aí eu fico vendo crente aí fazendo, tem crente que faz até voodoo, você abençoar, tem crente que coloca sal na casa, oh meu Deus do céu, tem crente que pega pente ungido, quem já viu pente ungido, rosa ungida, irmãos, lenço ungido, ser bobo, ser besta, ser besta. Naquele dia aquele homem não precisou nada disso, porque Jesus estava diante dele. Jesus está diante de você, está diante da igreja, está diante de mim. Aquele cara só obedeceu, ele só se alinhou com a vontade de Jesus naquele dia. Jesus falou, ele obedeceu. A Bíblia fala que ele vai pegar a sua cama e vai andar, progressiva a sua obediência, aconteceu um milagre, progressiva a sua obediência, ele andou. Naquele dia, de uma maneira inesperada chegou. Irmão, eu não posso afirmar que você vai ser abençoado hoje aqui, eu não posso afirmar que você vai ser curado hoje aqui,
O que eu posso afirmar é que se você continuar firme na sua esperança, sim, Jesus vai fazer algo na sua vida. Aí a Bíblia fala que Jesus sai dali. Quando Jesus sai do tanque de Betesda, Jesus vai para o templo. Aí Jesus foi para a festa. Quando Jesus chega no templo, quem que Jesus encontra lá? O camarada, sem nome, paralítico que tinha sido curado, estava lá, festejando, adorando e glorificando o Deus de Israel. Deixa eu te contar um segredo aqui. Tem gente que fica na igreja 10 anos, orando, querendo um carro. Aí quando Deus dá carro, ele não volta para a igreja não, ele vai pegar as novinhas, encher o carro de novinhas e sair para a balada. É só um segredo que eu estou te contando aqui. Tem gente que ganha um salário mínimo, dá o dízimo, que é uma maravilha, nunca falta, e fica orando a Deus: Deus, eu quero algo melhor, me abençoe e tal. Aí Deus dá um emprego, o cara passa a ganhar 5 cruzeiros. Aí o cara olha para o quinhentão e fala assim: ah não, se eu der isso aqui, o pastor vai andar de moto nova. Ele retém a bênção. Ei, a irmãzinha está aqui louvando o Senhor, cantando, dançando e pedindo Deus e tal. Aí quando Deus abençoa, aí você começa a ver os stories, já não vai mais na igreja, daqui a pouco já está lá com o shortinho assim nos stories assim. Eu não sei como é que elas conseguem balançar assim. Quem já viu? Balança, não balança? Nessa época de pandemia eu gostei, porque a gente entrava nos stories, você só via oração quando começou a pandemia, logo no início. Ô irmãos, eu abri o story, eu achava que um dia alguém ia peidar na minha cara. Tinha dia que eu abri o story, eu achava que a qualquer momento alguém ia peidar na minha cara. Quando começou a pandemia, você só via lá a Bíblia, mãozinha assim orando e tal. Aí depois dos 2 meses o trem desbandaiou tudo de novo, só voltou bunda para as histórias. E desvia e começa lá. Aquele cara, no dia que ele recebeu a bênção, ele não foi para casa ver a família dele, ele não foi para a balada comemorar. Aquele cara, no dia que ele recebeu a bênção, ele nem sabia quem era Jesus, mas no templo, adorar o Deus de Israel. Você vai ser abençoado, mas não esqueça qual é a fonte da sua bênção e da sua vitória. A bênção é na casa do Pai, glorificando e sendo fiel àquele que vive para sempre. Você pode glorificar Ele nessa noite? Os judeus ficam preocupados. Os judeus começam a abordar aquele homem e falar: quem mandou você carregar a sua cama no sábado? Ô miséria, o cara estava doente, paralítico, ele foi curado. Em vez dos caras glorificar a Deus, eles estavam preocupados porque ele estava carregando a cama no sábado. Aí ele responde para os judeus: não sei, eu nem quis saber, eu sei que ele me curou, eu saí correndo e vim glorificar a Deus. Aí de repente Jesus entra no templo, e quando Jesus entra no templo, quem que Jesus vê? Aquele cara no meio de todo mundo, bendizendo o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus chama ele no canto e fala assim: ô velho, chega aí, deixa eu te dar uma ideia, irmão. Não peques mais, para que não aconteça com você coisas piores. Sabe por que aquele cara não foi curado pelo movimento das águas? Porque aquela enfermidade era fruto de pecado.
E aquele cara precisava não ter um encontro com anjo, porque anjo não pode perdoar pecado de ninguém. Aquele cara, ele não podia entrar naquela água, porque isso não ia limpar a sua alma. Aquele cara precisava ter um encontro com Jesus, porque o que mantinha ele naquela situação era pecados cometidos. E Jesus chama ele e fala assim: ó, não peques mais, porque senão vai acontecer coisa pior com você. Aquele cara esperou ali 10, 20 anos, porque ele precisava ser curado no corpo, mas ele também precisava ser curado na alma. Sabe por que tem muita gente dentro da igreja orando, pedindo Deus benção, e não é abençoado? Porque não precisa só de bênção financeira, não precisa só de cura. O Senhor precisa tratar com você primeiro, para depois Ele poder te abençoar. Jesus fala com ele: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está perdoado, você está curado, agora é uma nova vida para você. E meu irmão, o Senhor tem nova vida para você. Você que está em casa, o Senhor tem nova vida para você. Ele quer te abençoar, mas Ele quer também te perdoar, te restaurar, te limpar. Ele não quer te banhar só por fora, não, Ele quer te banhar por dentro também. Estou falando igual os baianos. Ei! Aquele cara saiu de perto de Jesus e espalhou para todo mundo: agora eu sei quem me curou. Quando os judeus perguntaram, ele não sabia. Mas depois daquela conversa íntima no cantinho, ele sai e começa a anunciar: agora eu sei quem me curou. Quem me curou foi Jesus de Nazaré. Ei, quem está dentro da igreja só esperando o movimento das águas, recebe a bênção e pica a mula, vai embora, porque ele não tem o conhecimento real de quem foi que curou ele, de quem foi que o abençoou. Mas aquele que está na igreja, buscando verdadeiramente a presença de Deus e adorando o Deus de Israel, quando ele é abençoado, ele continua firme no propósito, porque ele sabe de onde veio o poder, ele sabe de onde veio a glória, ele é íntimo daquele que o curou. Naquele dia, aquele homem recebeu a bênção, não sabia quem era, mas depois ele estreita com Jesus a intimidade, e ele sai anunciando para todo mundo: agora eu sei quem me abençoou foi Jesus. Deixa eu te falar um negócio aqui: quem recebe a bênção e desiste de tudo, é porque nunca conheceu Cristo, mas aquele que recebe a bênção e continua firme, é porque é íntimo de Deus. E eu tenho uma notícia boa para você, você que está aqui nessa noite, você que continua com a sua esperança acesa, você que está com a sua fé aí em dia. Ei, meu irmão, se você está aqui hoje, é porque você conhece aquele a quem você tem servido, é porque você adora verdadeiramente aquele que tem te abençoado. Se você que está aqui hoje, é porque verdadeiramente você sabe que quem tocou em você não foi o anjo, não foi movimento de água, quem tocou em você foi o Senhor Jesus, e o toque de Jesus muda a vida do homem. Ele mudou a sua história, Ele muda a minha história, Ele muda a nossa história nessa noite. Aplauda Ele nesse lugar. Eu vou pregar mais não, tá bom. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar você, possa abençoar você, que nessa noite você possa entender essa palavra. Se alinhe com Deus, tenha a sua esperança viva, não desista por nada, e entenda: milagres acontecem, mas nós precisamos estar alinhados com Deus. Não é da forma que você quer, é da forma que o Senhor quer para você. Amém? Eu quero convidar aqui o pastor Eliseu, porque o tempo já está quase no fim aqui. Ele vai estar ministrando a ceia do Senhor. Enquanto ele coloca aqui, prepara, pastor, eu vou orar por você. Curva a sua cabeça. Amado Deus, eu coloco diante do Senhor essa vida que ouviu essa palavra aqui na igreja, aquele que ouviu em casa, aquele que vai ouvir outro dia. Quero colocar diante do Senhor agora. Quero te pedir, meu Deus, que essa palavra entre em cada coração,
e que ela, ó Pai, tenha um efeito duradouro e transformador na vida de cada um dos seus filhos. Pai, eu abençoo nessa noite o teu povo. Te peço, ó Pai, que essa palavra também possa vir de encontro à minha vida, mudar a minha história, mudar também o meu coração. Pai, eu declaro a tua noiva abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.